Bem-vindos a mais um episódio do podcast Pele em Cena. Eu, Carolina Nastre. Eu, Maria Camoiço. Estamos com uma convidada mega especial, mega mesmo, vocês vão adorar, porque quem conhece, ama, e quem não conhece, gente, por favor, dá um Google, procura no Instagram, Rosângela Oliveira, ela sabe falar de tudo mesmo, mas hoje a gente deixou para um assunto especial, ela que é pioneira nesse assunto, mas antes da gente falar sobre o que ela vai falar, a Maria vai apresentar a Rosângela do jeitinho dela. Não, agora eu tenho que apresentá-la, né? Porque a Rosângela é uma pessoa ímpar, uma pessoa linda, é uma pessoa extremamente importante. Eu até me emociono porque a culpa de eu estar aqui hoje em São Paulo fazendo feridas é da Rô. Não sabia. Ela foi a primeira pessoa que me acolheu, né? Que me passou os primeiros pacientes. Mas todo mundo chorar. É verdade, não, mas que acreditou em mim e se ralou também, porque sofreu comigo, né, Rô? Mas assim, tem muitas histórias e todo mundo que senta aqui fala dela. Porque ela tem uma generosidade, assim, que... Eu vou contar umas historinhas que eu me preparei para isso. Agora, assim, ela tem ela tem características, assim... Enfermeira, mãe, quem cuida de feridas, tem o dom da cura, tem o dom de acolher, né? E a Rô, ela, assim, quem conhece ela, quem convive com ela... É uma coisa totalmente diferente. A gente não quer sair de perto dela, porque ela é meio que um compêndio, assim. E ela, às vezes é difícil falar, difícil se ver, mas a gente já se encontrou em momentos, né, Rô, tão difíceis uma da outra. Mas algumas coisas assim. Quando eu peguei Covid, né, que eu fui ruim de pegar Covid, eu demorei. Mas quando eu peguei... Você pegou daquele jeito. Eu não sei se ela se lembra disso. Ela ligou pra mim, ela falou, Maria, eu posso fazer a feira pra você? Você se lembra disso? Ela falou assim, porque eu sei o quanto difícil ser mãe. A coisa que ela pensou, sabe? Eu quero, tipo assim, te levar uma coisa, uma comida para você. Eu falei, meu Deus do céu, que coisa linda que ela falou. Quando eu trabalhava no mundo corporativo, que eu levava amostra, algumas coisas assim, ela é enfermeira, eu sempre conto aqui, né? Que ela... Um dia eu levei umas caixinhas de curativos. Ela ficou tão feliz, mas tão feliz, que assim, parecia que eu estava dando um carro para ela. E ela falou, vai, muito obrigada, eu vou... Aí eu falei assim, tipo assim... E ela tem isso, sabe? Ela fala como se fosse para ela, sabe? Se eu tivesse levado um diamante para você, acho que você não teria... Então ela tem essa coisa visceral, ela tem essa Rosângela de ser, né? E ela estuda, não sei que horas, né? Porque tudo ela sabe, tudo ela faz com uma maestria, com uma generosidade, e ela acolhe em todos os sentidos. Então, assim, eu devo muito, muito, Rô. Desculpa também, dinheiro eu não sei se eu tô devendo, mas já devi. Então, ela é uma pessoa assim, e a gente queria muito tempo ela aqui. Já, verdade. Porque as pessoas conhecem do meio de feridas, né? A pessoa maravilhosa, os pacientes conhecem, mas você acrescenta, você agrega onde você está. E a enfermagem, feridas, curativos, você faz parte, você é culpada, né? Por existir esse mercado, por existir esse mundo. Então a gente tem muita gratidão, muita felicidade. É muito assim maravilhoso estar com você sempre. Então, obrigado pelo seu tempo, pelo trabalho que você faz, que você sempre fez. E a gente vai aprender muito, muito, muito hoje com você aqui, minha amiga. Eu que agradeço. Nossa, gente, ó, eu para chorar não preciso de muito, né? A Maria começou a falar, né? Aí pronto, né? É que você merece. E ela nem te preparou, né? Não tinha me não sabia de nada disso. Senão você não teria aceitado, né? Não, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. E Maria, eu sou um grãozinho de arroz, né? Nem de arroz, eu diria assim, um grãozinho de areia mesmo, né? Numa imensidão. Tem muita gente boa, né? E tem pessoas que são exemplos de generosidade, e eu acho que a gente só tem que aprender com todo mundo, né? Mas aprendi muito com você também, viu? A gente sempre aprende, né? A vida é um aprendizado contínuo, né? É uma troca, é verdade. Eu acho que a Covid veio num momento muito difícil, né? Assim, ela trouxe
a possibilidade do ser humano se reinventar, Com né? certeza, né? Então, acho que isso foi o lado bom, né, da Covid. Mas, enfim, né? Mas, meninas, é um prazer estar aqui. Ai, o prazer é Olha, nosso, de pode ter verdade. Fiquei muito certeza. feliz mesmo. Que bom que Que agora deu certo, né? né? Há tempos E a queríamos. gente vai poder conversar um É. pouquinho. Estamos muito felizes com isso, de verdade. Então você pode começar a falar quem é você, né? O que você Quem sou eu? faz. A gente sempre. Todo mundo gosta de contar um pouquinho da história, né? Como começou, como foi parar em Feridas, porque é do nada, né? É. Do nada. Então É. pode começar a falar um Bom, pouquinho sobre isso. eu comecei, eu entrei, na verdade, minha primeira graduação, eu comecei fazendo medicina. Ah, é? Não Fiz sabia. 1 ano de medicina, quase 1 ano. Aí eu estava numa aula de neuroanatomia e aí eu olhei e falei, o que que eu estou fazendo aqui? Sério? Aí na época eu fazia em Mogi das Cruzes, peguei o trem, vim para... Morava em Osasco, né, com os meus pais. E quando eu cheguei eu disse, não é isso que eu quero para mim. Uhum. Eu não sei o que é, mas não é Não é isso. isso. E eu gostava muito de exatas, então eu fui fazer matemática pura e aplicada. Prestei vestibular Nossa. de novo, aí eu entrei, fiz 6 meses de matemática pura e aplicada. Estava eu numa aula de cálculo 1 e eu olhei para o professor e falei, também não é isso que eu quero fazer. E minha mãe adoeceu, ela estava internada e todos os dias não, eram dias alternados, passava uma profissional e eu ficava encantada com o jeito dela, porque ela transformava aquele plantão, sabe? E a minha mãe ficava muito bem. Então, eu não sabia que ela era enfermeira. Para mim, ela era uma médica, enfim. E aí, quando eu fui conversar com ela, eu falei, nossa, você transforma, né? O dia que você está aqui é tudo diferente. E aí ela começou a falar que ela era enfermeira, enfim, e eu fiquei encantada. Então eu disse, gente, eu acho que é isso. Eu quero fazer enfermagem, né? E aí mais uma vez eu digo, as pessoas influenciam a vida da gente, Exatamente. né? Então vendo como ela conduzia o cuidado, a assistência com a minha mãe, eu me senti assim encantada. Lá vou eu de novo prestar vestibular. Agora eu sei para quem a Andressa puxou. Tô vendo, ela né? disse isso pra mim, ela fala, mas você não pode me É cobrar. verdade. E aí eu fui fazer enfermagem. É claro que eu mudei de faculdades assim, mas eram universidades públicas, né? Então, a primeira eu tinha bolsa, eu consegui uma parte, né, da universidade. A matemática eu fiz no Instituto de Matemática e Estatística, então eu não fui pulando, né, e consumindo a minha família. Minha família é uma família que trabalha, de luta, né, não tem grandes posses, então eu nem poderia me permitir, né, fazer tudo isso. E eu sei que quando eu entrei de novo, né, na universidade, estava eu numa aula, a professora Maria Júlia Paz, ela foi a pessoa que... eu conheci ela. ela fez a abertura da minha turma. E eu estava no anfiteatro, quando ela começou a falar, eu olhei e falei, é isso que eu quero, agora eu me encontrei. Que lindo. E eu liguei para minha mãe e falei, mãe, agora eu me encontrei. Minha mãe falou, olha, 1 ano, 6 meses, 3 meses agora. Daqui a 3 meses a gente conversa. Quando eu terminei a graduação, né, no dia da minha formatura, tinha uma homenagem para os pais. Quando eu fui levar a flor para minha mãe disse, deixa eu espetar meu dedo para ver se realmente isso tudo está acontecendo. Né? E foi assim que eu entrei na enfermagem. Que legal. Agora, na área de feridas, tudo tem uma coisa marcante. Né? A minha sobrinha sofreu uma queimadura. E ela queimou face, tronco, braço. E na época eu tava. Eu tinha acabado de ingressar em matemática pura e aplicada. E aí minha sobrinha, né, ia fazer os curativos e ela chorava muito. Ela dizia assim, tia, me ajuda, não é possível que não tenha alguma coisa. Ela tinha 5 anos. Né? E ela falava, diz que você não vai deixar isso acontecer. Ai, meu Deus. E eu pensava comigo, mas que força eu vou ter, né? Assim, mas você já era enfermeira nessa Não, eu tava fazendo matemática pura e era nem mais medicina, era matemática. Não, foi bem nessa época que ela sofreu a queimadura. E aí, quando eu ingressei
né, que eu mudei de curso, enfim, aquilo ficou na minha cabeça. Quando eu ingressei, eu estava no meu primeiro ano de universidade, né, eu fiz escola de enfermagem ali na Universidade de São Paulo, e eu estava assim numa disciplina e uma professora, ela fez um convite, ela falou, olha, tem uma pesquisa e eu queria muito que você entrasse como colaboradora, tudo, e eu disse, tá bom, então eu vou entrar. Né? E lá fui eu para pesquisa. E ela falou, olha, apareceu uma bolsa. Quando eu entrei na enfermagem, eu já entrei casada e depois de um ano eu engravidei. Então, isso foi no segundo ano, né? Foi no segundo ano que ela me convidou. Então, minha filha era uma bebezinha. Ela tinha uns 2 meses, 3 meses. E ela me convidou para ingressar nessa pesquisa. E quando ela mandou o meu currículo para o CNPq, e para a FAPESP, né, exatamente a FAPESP, ela refutou, porque eu era mãe. Que lindo, né? Que legal. Ela disse assim que, foi na época, veio uma carta dizendo assim que a pesquisa era sobre trauma. Era lá no HC que a gente estava fazendo, era sobre uma escala, queria se validar essa escala, enfim. E aí a FAPESP refutou, dizendo que, como mãe, eu não teria tempo para me dedicar à pesquisa. A mulher, mãe, não pode fazer nada, né? Hoje é um cenário completamente diferente, mas na época... Muito tempo foi assim. Né? Foi. E aí essa professora ficou indignada. Nossa, ela mandou uma carta, ela questionou, enfim... E nisso a professora Miaco, que era uma colega dela, estava com uma pesquisa em lesões de pele. Olha só. E a professora Miaco, ela disse, não, professora Regina, manda essa menina para mim, porque eu tô com uma pesquisa na área de feridas, e eu quero, né, otimizá-la. Olha, me até arrepia, né, porque... Nada é por acaso, né? Nada é por acaso. E eu fui trabalhar com a professora Miaco. E nisso, a professora Miaco, ela disse, olha, eu tenho uma mestranda que está precisando de suporte, enfim, e aí eu gostaria que você trabalhasse com ela. Ela estuda feridas. Quem é a sua mestranda? A Lina Moneta. Olha! E eu falei, tá bom, né, então vamos lá. Então eu fiquei com a professora Miaco numa pesquisa. Foi assim o encontro de vocês? E foi assim que eu conheci a Lina. E eu digo que é um casamento que até hoje, né, a gente tem uma relação de muita parceria. Nem vão. E quando eu ingressei nesse cenário, eu acabei não saindo mais, né? Então, eu agradeço a FAPESP. Tudo no final, né? Ainda bem que você foi mãe, né? Porque senão você estava fazendo trauma e não feridas. Olha isso. E foi assim que eu acabei ingressando, né? Que bacana. E aí você foi para... Bom, eu já tive aula com você de laser, eu já tive aula de... Bom, sei lá, foram várias aulas, eu já tive em várias palestras, eu sei que pode falar de várias coisas. Ozônio. Ozônio. Eu acho que eu tive uma pincelada, acho que na aula você falou de ozônio, e eu acho que você consegue falar de várias coisas. Mas a gente chamou para falar do PRF, né? E você foi uma das primeiras a trazer, ou foi a primeira. Então, a gente queria que você falasse o que como surgiu e como tudo aconteceu. Vamos lá. Carol, eu sou apaixonada por tecnologia. Eu adoro tecnologia. Não é, eu acho que a gente sobrevive muito bem sem. Sim. Sempre digo isso. Mas também acho que se você tem a oportunidade de buscar esse conhecimento, você pode refinar a tua prática, né? Então foi assim quando eu fui trabalhar com fotônica, né? Hoje eu estou fazendo mestrado na área. Foi fotônica? Fotônica, né? Eles chamam biofotônica porque na verdade é a luz na vida, né? Que a gente estuda. E foi assim com o ozônio, enfim. E o PRF, né? O PRP, na verdade eles são ortobiológicos, né? Dentro da regenerativa, nessa versão atual. Nós vivemos 3 momentos na regenerativa. O primeiro momento foi a época do transplante, né? Transplante de órgãos, enfim. Aí depois nós vivemos uma era dos scaffolds, que, assim, é possível pegar um órgão, né, retirar tudo que tem dentro dele, só ficar com a matriz e injetar células viáveis, né? Então esse foi o segundo momento da regenerativa. E o terceiro é o que a gente está vivendo hoje, que são as células, né? Então a terapia celular.
dentro desse momento, né, da regenerativa, os ortobiológicos, então as células, elas vêm ganhando muita força, mas na verdade é antigo, né? Tudo começou na década de 70, na verdade até um pouco mais, foi na década de 40, com uma mulher neurofisiologista em plena guerra, estudando célula num esconderijo. Olha que legal. Ela estudava estrutura celular dentro de um esconderijo e ela registrou os experimentos dela, isso foi na década de 40, aí ficou um pouco esquecido, na década de 70 ganhou força. Década boa, né, Rosângela? Foi uma década boa. É nossa, né? Grandes É nossa. 70 é nós. Aí na década de 70, começamos na época, os cientistas queriam estudar as bolsas de sangue, né, para poder otimizar o sangue para tratamento de feridas. Aí na década de 90 houve os primeiros estudos assim em humanos, né? Mas como é que você coleta 100, 200 ml de sangue, né? E para estruturar todo esse material? Então, por muito tempo, as leis, as regras, né, a ciência, ela questionava muito essa prática. Mas isso tudo voltado para feridas. Tudo isso voltado para compreender esse universo celular e até ser empregado em feridas. Não era só feridas. Não era só feridas, né? Assim, será que isso não pode melhorar a inflamação, por exemplo, de uma articulação, né? Uma osteoartrite? Será que não pode melhorar um grande queimado, né? O que a gente pode fazer? Então, mas a coisa ganhou forma mesmo com o nascimento da coleta do sangue, né, e você otimizar aquele sangue para o próprio paciente, né, então o sistema autólogo, né, então do próprio paciente para o paciente. O mesmo sangue. Então, por quê? Porque daí você poderia trabalhar com tubos, né, então esse foi um grande avanço também, você coletar material em tubos, e esses tubos você otimizar para reverter numa terapia para o paciente. Os estudos, eles ganham muita força na área da odontologia, né? A odontologia, ela acolhe muito bem essas terapias, né? Essas inovações. Eles não criam tantas barreiras, né? Claro, exigem a ciência, mas eles são muito abertos. Então, isso ganha força, né? Em 2000, né, em 2001, 2006, 2001 nasce uma geração, né, que é o PRP, e 2006 nasce o PRF. Aí você pode falar o que é o PRP, o que é o PRF, que são siglas, né? São siglas. Polícia Rodoviária Federal, eu vi no Google. O PRP é o plasma rico em plaquetas, é a primeira geração. Então, coletava-se material do paciente, a gente coleta até hoje, ele é muito, muito bem aceito. A gente IV mesmo, pega o sangue venoso. O sangue venoso, só que você coloca o material num tubo, esse tubo ele tem uma substância, né, o citrato. E por que se faz isso? O citrato, ele é um anticoagulante, então no nosso sangue tem cálcio. O cálcio, ele atua na cascata para formar o coágulo, e quando você coleta esse sangue num tubo que tem o citrato, não vai acontecer a coagulação. Ele rouba o cálcio e impede a coagulação. E aí esse sangue que é coletado, ele vai ser centrifugado. E você consegue separar a parte vermelha do sangue, né, e o plasma, né, a série branca, você separa. E essa parte que você separa é que você vai utilizar, aí os estudos começaram em articulação, depois regeneração de tecido, então na odontologia, em cirurgias, né, onde por trauma, né, cirurgias de reconstrução de mandíbula, implantes, e aí isso migra para feridas, né, então a gente começou a entender que era possível usar o PRP para melhorar o ambiente, né, para acelerar o processo de reparo tecidual.
E depois a gente também começou a entender que não era só isso. Que você, além de trazer o reparo, você conseguia uma qualidade tecidual muito boa. Muito boa. É muito próximo do tecido original, né? Então o PRP... Mais próximo do que a gente acelera a cicatrização com tecnologia. É um tecido muito mais próximo. Então, por exemplo, hoje a gente tem uma gama de coberturas, né? Então, e elas contribuem muito e melhoram muito a resistência, né, do tecido, né? Mas você trabalhar com o concentrado, ele possibilita você de ter uma qualidade, uma força têncil, né? A elastina, ela é muito melhor. Então, áreas desafiadoras como articulação, né? Então, cotovelo, joelho, pescoço, face, que você precisa de um tecido mais elástico, né? Um tecido muito flexibilidade, próximo, né? do tecido original, os resultados eram muito bons com o PRP. Na verdade, assim, até pra gente diferenciar cicatrização de regeneração, ela tem essa diferença, né? Então, nas terapias que a gente conhece, né, dos curativos, a gente faz uma cicatrização e quando a gente está utilizando o PRP, o PRF, a gente faz a regeneração, que elas são diferentes, né? São. A cicatrização, ela é um processo que envolve a produção de um tecido, esse tecido neoformado, ele traz consigo um depósito muito intenso de colágeno, né? E esse colágeno, muitas vezes, ele vem desalinhado, e aí o desfecho, você tem uma cicatriz mesmo, você tem uma área onde você tem né? aquela marca que você sabe que ali tem a lesão, se apalpa e tem um endurecimento, né? E os concentrados, né, os agregados leucoplaquetários, eles se propõem a trazer os fatores de crescimento, a possibilitar uma reorganização, né, celular, de modo que o desfecho é diferente. Que o colágeno ele vem mais organizado, mais fisiológico, ele fica mais fisiológico. É mais fisiológico. Por isso que a gente fala regenerativa, né? Porque na verdade você tenta de fato trazer aquele tecido muito próximo do tecido original. Que lindo. O PRP ele tem essa história. Daí em 2006 dois pesquisadores, né, o Chokrum e o Dohan, eles começam a querer entender um pouco mais. Então, assim, será que seria possível coletar o sangue sem ter nada no frasco? Assim, você ter apenas o sangue do paciente, passar por um processo de centrifugação e conseguir obter outros tipos de elementos daquele sangue? E aí eles descobrem a nova, né, uma segunda geração. Então, a primeira geração é o PRP, plasma rico em plaquetas. Segunda geração nasce o PRF, que é a fibrina rica em plaquetas. Então, qual é a diferença dos dois? É só o tubo? Um tem um tubo azul com citrato e o outro é um tubo seco? Não, não é só isso. Aí quando você vai estudar a formação, né, a parte celular, o PRF, ele tem uma quantidade de fatores de crescimento muito maior, muito maior. Mas isso é por conta desse citrato? Desse citrato. Eu vou pegar aqui. Pode pegar. Vou pegar aqui para mostrar para que legal. Vocês. Ó, esse aqui é o tubo que tem o citrato. Tá vendo? Esse aqui é o citrato. Então tem um líquido aqui, ó. Então são tubos menores quando você coleta, né? Centrifuga que separa. Então fica a série vermelha, né? Ela sedimenta e aqui fica o plasma. E o tubo seco, ele é seco mesmo, ele não tem nada. Então você coleta e você tem que centrifugar. Bom, esse aqui, se eu não correr no processo, né, se eu não separar logo, ele vai formar um coágulo. Porque não tem nada aqui. Porque não tem nada que impeça o processo, Isso. né? Então, então você tem que coletar e rapidamente você precisa centrifugar. E você vai ter do mesmo jeito, você vai ter a série vermelha, né, sedimentada, e vai ter o plasma. E entre um e outro, né, tem o que a gente chama de buff coat,
que é a parte mais rica, mais nobre. É bem no meio, é o que separa o vermelho e a parte do plasma. Então, você tem ali, mais ou menos, dá em torno de 1 ml, 1 ml e meio, né, a parte mais rica. E aqui também, você vai ter a parte vermelha sedimentada, a branca, e no meio você vai ter o buff coat, que é a parte rica. Então, os dois vão te oferecer ainda uma parte, uma região do tubo onde você vai ter uma parte muito rica daqueles elementos. E aí, o que você faz com isso? Então, na ortopedia, eles pegam essa parte rica, riquíssima, né, o buff coat, né, e eles aplicam em articulações. Então, na articulação, o que vai fazer? Aquela vai dar pessoa elasticidade que não tem mais perdeu. líquido, né, que não tem o lubrificante, né, o líquido sinovial, a hora que injeta, é como se você fizesse uma corda para aquelas células. Então, melhora o processo inflamatório. Né, as células conseguem se reorganizar, elas conseguem se replicar, então tudo melhora a nível daquela articulação. Na odontologia, aquele líquido, então quando vai fazer um implante, eles injetam aquele líquido e aquela área que vai receber o implante, enfim, né, que eles estão querendo até estimular o crescimento ósseo, enfim, vai ter uma gengiva mais forte, mais sadia, né? Então, quando eles colocarem o implante, né, o pino, o parafuso, enfim, a estrutura, ela tá mais resistente, ela acomoda melhor, inclusive a estrutura óssea. E na ferida? Então, quando a gente injeta esse líquido na ferida, você também consegue estimular a produção, né, a contração da ferida, a célula epitelial, o tecido de granulação. Você consegue reorganizar tudo isso. Então, essa é a parte líquida. Mas esse tubo, né, o PRF, ele é muito versátil. Então, você pode produzir, por exemplo, gel. E aí a estética começou, bom, mas espera aí, o gel a gente pode usar para preencher. Então hoje, no universo da estética, do PRF, você consegue produzir gel para fazer preenchimentos. Olha só. Né? Aí avançamos mais um pouquinho e descobrimos que dava para fazer membrana. Então a membrana, ela é como se fosse um curativo. Então você consegue preencher uma ferida com essas membranas. Como se fosse uma cobertura, né? Como se fosse uma cobertura. Aí ela, quando a gente olha assim, essa membrana, ela parece um gelzinho, uma gelatina, né? Aí a gente consegue tirar de dentro do tubo... como eu posso? Pedaços maiores? Como que a gente... Porque se você tem uma ferida grande, você tem que ter vários tubos? Uma possibilidade é essa. Você vai coletar vários tubos. Mas tem feridas e também tem um limite, né? Se a gente parar para pensar, vamos fazer uma conta rápida. Uma pessoa com 70 quilos, 8... seja ela 70, 50, enfim, 8% do peso dela vai ser sangue. Sim. Então, vamos pegar uma pessoa de 70 quilos, deve dar 5 litros e 400 mais ou menos de sangue, né? 5 litros e pouco. Essa pessoa, ela, até 15% de sangue que ela venha a perder, não vai ter problema nenhum. Sim. Mas às vezes... um pouco mais? Tá. Então, tem um limite entre 15% e 30%. De 30% para frente, ela vai ter um monte de problema. Tá? Então, isso quer dizer que, quando a gente vai coletar o sangue, você tem aí um limite de coleta. Né? Então, dentro do cálculo do volume do sangue da pessoa, então a gente pergunta, quanto você pesa? Eu peso tanto. Eu sei que o 8% é sangue dela, e dentro desse volume do sangue, eu não vou poder exceder 15% em coleta. 15% é muita coisa, né? Se a gente parar para pensar, então vamos voltar lá na pessoa de 70 quilos. 5 litros e 400 é de sangue. 10% desse volume são 540 ml. É bastante. Né? Se eu parar para pensar, 15 passa de 700 ml. A gente nunca vai coletar isso. Eu imagino que não. Um tubinho desse tem o quê? 10? 8, 10 ml.
Então, quanto você coleta? Você coleta 10 tubos, 15 tubos, a gente não passa disso, sabe, tá. Carol? Mas assim, existem feridas que mesmo você coletando 10 tubos, elas são maiores. Uhum. Então, aí a gente produz a mega membrana, Ah, que legal. tá? Então, você não precisa coletar um número tão grande, Uhum. né? E aí você vai processar o sangue, você vai retirar um volume e aquele líquido você coloca no molde. Existem alguns moldes que a gente coloca legal. aquele líquido e ali É tipo uma matriz dérmica que faz um tipo uma arcabouço? matriz que você vai formar. Uhum. Você tem uma placa, Sim. né, de porcelana, Isso. né? Não vou falar que é o nome comercial, mas Se falar, a gente pede patrocínio. é isso mesmo. Aí, mas existe uma placa, aí você vai colocando o líquido nessa Uhum. placa e, assim, minutos, ela vai formar, ela se polimeriza e ela forma um arcabouço, uma matriz. Nossa. Então você tem ela desse tamanho, por exemplo, você pode ter ela desse Uhum. tamanho, né? E aí legal. aquela estrutura é que você vai usar na ferida. Uma cobertura. Uma cobertura. Que Feita do Fabuloso. próprio paciente. Que É muito lindo. legal. E o que é bom é que, assim, é dele. É. Aí Não você tem- fica, bom, aquela coisa daí, tô colocando isso, né, de origem porcina, né, ovino, né, então como que... Carneiro, tem tudo agora. E assim, é dele, então, peixe, Já né, teve a época de colocar pele de rã. então, o que é interessante, você não vai ter Rejeição, né? rejeição. Mas é dele, é dele, é dele. É dele, então, né? Fabuloso, né? E eu digo que a gente aproveita tudo, porque até o que sobrou ali, né? Porque ela polimeriza e sobra um caldo. Aquele caldo eu uso para hidratar a perna. Nossa, verdade. Então eu falo para o paciente, eu falo tudo o que eu coletar de você, a gente vai ajudar, a gente vai... Nada vai ser jogado fora do seu Nada. corpinho, a gente vai usar Nada. tudo. Tudo. A gente usa E fora tudo. que é barato, né? Porque eu tô pegando o seu Então, isso que eu ia perguntar. Como mensura, tem como mensurar esse O custo? É. Tem. Eu participei de um congresso há poucos dias de regenerativa, né? E aí um dos palestrantes, ele falou, olha, custa R$30 para produzir o PRP. E aí eu faço as minhas contas, né? E eu diria para você que em PRF, que é o que permite essa versatilidade toda, né? Que é a membrana, isso e aquilo, a gente não gasta R$50. Nossa. Não gasta R$50. Mas aí quando você põe isso na conta, você tá contando a seringa, a agulha, o tubo. O tubo. Não são coisas, Na verdade, são esses materiais que você tá A gente contando. coleta o material de punção, né, que você vai usar. Você coloca o material de esterilização. Então, por exemplo, essa placa, ela vai ser processada. Então, quando você computa isso, o material da coleta até o final para chegar no paciente, ele não excede isso. Nossa. Aí você fala, Que bom, mas por maravilha, que custa tão caro? Porque os cursos, para você obter a informação, eles não são baratos. Ah, Carol. imagino que não, né? Além do conhecimento, para você fazer isso, né? Você tá calçada com tudo que pode vir a acontecer de complicações, que Sim. não é o caso, né? Mas assim, todo o seu conhecimento para chegar a essa conclusão. Né? Joelho, por exemplo, então, nesse congresso, eles trouxeram informações aonde cada vez mais, né, esse tipo de recurso vai ser Que utilizado. legal. Imagino que sim, né? Porque antes usava muito ácido hialurônico para as articulações. Isso. Aí, hoje, né, é consagrado. O ácido hialurônico mais um ortobiológico, no caso o PRP, o resultado é muito melhor. E eles também estão cedendo ao PRF, né? Então eu falei que a técnica é diferente, Sim. a versatilidade de produtos é diferente, né? Esse aqui eu não consigo fazer membrana, esse eu faço membrana, então isso é diferente. Mas a quantidade de fatores de crescimento que eu coleto aqui é menor
do que aqui. É porque ele se mistura com o líquido? Por conta do citrato. Então, por que a gente... Aí é uma pergunta, eu não sei, né? Por que então usa esse, não usa só o outro? Então, em Só lesões de produz tudo pele, no em outro. feridas, a gente acaba usando mais esse aqui, tá? Esse aqui. É que este aqui, então, qual é a diferença? Esse aqui eu tenho versatilidade de produtos e esse aqui, por exemplo, o injetável, ele tem uma liberação lenta e sustentada. Então, por exemplo, quando eu penso, eu quero melhorar aquela qualidade da cicatriz, porque ela tá um pouco hipertrófica. O legal, esse aqui ele é interessante, porque você coloca na cicatriz e pouco a pouco ele vai liberando e reestruturando. Esse aqui é uma bomba. Esse aqui você coloca, aí rapidamente ele dá o efeito. Então, Por conta do citrato. porque esse aqui é um material diferente porque tem o citrato e esse não tem. Mas ele é uma aí ele vai uma bomba. Esse por aqui, quê? o produto que eu tenho daqui, então o PRP, ele tem uma quantidade menor em fator de crescimento, mas ele rapidamente ele exerce o papel dele. Então, por exemplo, na ortopedia, eles gostam desse aqui. Mas eles amam esse aqui. Por quê? Porque Resolve o paciente mais rapidamente fala, nossa, eu tô melhor. Só que é um melhor que não vai se sustentar por muito tempo. Aí numa segunda aplicação, eles acabam optando por esse. Entendeu? Entendi. Então, em feridas, quando eu quero obter um resultado mais rápido, assim... Uma ferida aguda, né? Uma ferida aguda que eu... não, isso aqui... Uma aplicação Já é o deve suficiente pra resolver esse aqui. Esse aqui ele é bem versátil e eu não vou precisar da membrana, eu só vou injetar. Esse aqui é super interessante. Agora, quando eu tenho uma ferida maior, eu sei que eu vou precisar de mais tempo. Então, aí de fato o PRF ele... E como as nossas feridas não são pequenas, Não, quando veio pra gente já tá daquele jeito, né? 35 anos de ferida ou qualquer coisa do tipo. aí a gente usa muito mais esse quando comparado com esse aqui. Tá. Entendi. Mas uma ferida operatória que tem uma pequena complicação, um ponto com uma ruptura, uma coisa bem pontual, o PRP ele é incrível. Os dois têm a sua aplicabilidade, né? Tem. E assim, em relação à cobertura, quando a gente coloca o PRF, tem que colocar uma cobertura, uma antiaderente, alguma coisa assim? Ou... Vários estudos estão sendo conduzidos porque tem uma regra em ortobiológico, né? Então você tem que dar condição do próprio ortobiológico desenvolver o trabalho dele, interagir com o tecido. Então, quanto menos você tiver de interferência, melhor. Mas, de fato, muitas coisas a gente vem questionando em termos de cobertura. Você pode deixar aberto, no caso, assim? Não, a gente coloca, assim, um curativo mais simples, né? Então, um rayon, né? E uma compressa e você fecha. Posso colocar uma espuma com silicone? Pode. O silicone não vai interferir com a membrana, então pode. Eu posso colocar um curativo com prata? Aí a gente já começa a entender, assim, por que você está colocando a prata? Só para entender. Porque para você poder usar um recurso como esse, a ferida ela precisa estar num momento de controle né, do ambiente, do microclima muito bom. Então aquela ferida está infectada, cheia de biofilme, ela não está na fase de requisitar fator de crescimento para proliferação. Ela está numa fase onde ela está na luta ali com leucócitos, né? Enfim, então é diferente, né? Mas assim, a ferida estando preparada, é excelente o recurso. Eu ia te perguntar, porque a ferida aberta ela é contaminada, né? Mas assim, como é do próprio paciente, né? A PRF, então assim, não teria problema de contaminação, de infecção para aplicar na ferida aberta. A ferida aberta, então, a ferida, por exemplo, uma úlcera venosa. Uma úlcera venosa? Não. O que você precisa é seguir todos aqueles passos. Você tem que fazer uma higienização do membro muito
importante, você vai limpar muito bem o leito da ferida, e depois você vai usar o produto que você quer trabalhar. Então, a membrana, a mega membrana, o injetável, né? Mas aí eu entendo, Rosângela, que, por exemplo, para você pegar uma úlcera venosa, sei lá, porque na maioria das vezes, quando a úlcera, na maioria não, todas as vezes, quando ela chega pra gente, ela tá naquele estágio de difícil cicatrização, que antes a gente chamava de ferida crônica, aí tem um monte de componente ali para complicar, então você não vai utilizar esse produto agora. Não, Aí não é você vai indicação. tratar ela toda, preparar ela toda para daí ela receber isso no momento adequado. Então é até um trabalho que não é qualquer enfermeiro, que não é qualquer especialista né? que pode fazer, é baratinho, eu compro uma centrífuga, né? Nem sei quanto custa uma centrífuga, mas eu vou, me preparo e tenho lá e vou usar no paciente. Não, tem que ter um mínimo de conhecimento sobre as etapas da cicatrização, né? E o que a ferida tá pedindo pra gente naquele momento. Tem, Carol, você tocou num ponto super importante. Além da gente entender o tempo da ferida, então você tem uma avaliação muito criteriosa no local, você precisa também fazer o preparo do paciente. Ah, tá. Porque assim, eu vou retirar o material que é dele. Então, se eu tô num ambiente muito oxidativo, então eu vou ter uma quantidade de fatores de crescimento mais reduzidos. Então, esse paciente, ele precisa tá um pouquinho mais compensado. Compensado em que sentido? A parte de vitamina dele precisa estar melhor. Isso a gente chama de preparo de solo, né? Então, o que é o preparo de solo? Assim como na agricultura, você prepara o solo para vir com plantio e fazer boas colheitas, né? Você também precisa fazer isso com o teu paciente. Então, aquele paciente que chegou anêmico, que tá com a albumina lá embaixo. Com a glicemia toda descompensada. Ah, você vai produzir? Não. Vai, você vai tirar o sangue, vem o material, tudo, mas é um material de boa qualidade? Não é o momento, né? Não é a indicação. É um material que está glicado, por exemplo. A glicemia dele está lá em cima. Então, o que vai acontecer? Na hora que você colocar, ele não vai estar né, com um melhor momento. Então, um material que não vai ter uma resposta tão boa. Mesmo assim, a gente até fala, mesmo assim você ainda consegue ter alguns resultados. Mas o ideal é você fazer o preparo de solo desse paciente. Então, vitamina D, vitamina B12, B6, B9, enfim, né? Você precisa olhar para os exames do paciente, tentar, né, contribuir para melhorar aquele cenário. Então, eu falo que os ortobiológicos não é uma terapia solitária, assim, sou eu, meu paciente sou eu. Não, é você, o paciente, é o profissional nutricionista, é o profissional médico, é trazer a família, né, para perto, é fazer o paciente entender que depende muito mais dele do que de você, gente, né? E aí, quando você junta tudo isso, aí o resultado é fantástico. show de bola. É maravilhoso. É bem legal. Mas feridas é assim, né? Não é só a gente, nem só o paciente. Porque o paciente pensa que a gente vai chegar com a tecnologia e vai resolver todos os problemas dele, né? Em todos os sentidos. E não, ninguém tem esse poder, né? Aí, só para completar a parte de curativos, o que a gente usa muito, Maria, são os produtos que tem a malha não aderente, tá? Por exemplo, os que tem não a parafina, petrolato. Petrolato. Né? Me veio o nome comercial. Os que tem petrolato a gente usa bastante, tá? E existem algumas associações, né? Então, dentro da regenerativa, às vezes dá para você associar, por exemplo, um IPRF, né? Então, a fibrina rica em plaquetas, o I é de injetável, quando eu só estou trabalhando com líquido, então o IPRF. Aí eu injeto na ferida, na ferida. Eu punciono, como se eu puncionasse a ferida. Você vai, como se você tivesse aplicando anestésico. Assim. Anestésico. Injeta. Sabe, aquela agulhinha do Botox, que é bem pequenininha, Lebel, a gente faz isso na borda da ferida. Na borda, não põe nada no centro. No centro, você não pode deixar de aplicar na borda. Né? Aí o que sobrou você pode fazer no centro, tá? Mas a borda é importantíssima. Essa quando você aplica. E a outra que você vem com a membrana, você põe em sobre cima, o leito da ferida. E isso vai sendo absorvido? A hora que você coloca, então aí você vai escolher uma cobertura, né?
E depois você coloca uma faixa, se for a úlcera venosa, você vai colocar terapia compressiva, enfim. Ah, né? pode pôr por cima. Pode. É uma cobertura que você tem nas cobertura. mãos. Né? Uma Mas, por cobertura. exemplo, eu fico imaginando ele igual uma geleinha de mocotó, assim. Fibracol, Aí na hora ele parece Fibracol. ele fica mais durinho que nem o fibracol. Alginato. Ele é mais molinho, ele é uma gelatina um pouquinho mais firme. Um pouquinho não. É uma gelatina mais firme. Você recolhe ela, Consistente. ela não. Ah, então na hora que você fizer ela uma não pressão se por cima, desfaz, ela não assim. vai desmoronar assim. Ela vai liberar um pouquinho mais de líquido que ela tem, que ela traz consigo, né? Um pouco mais de Mas não água, vai mas desmanchar. ela não se legal. desfaz. Tá. Quando você pega a membrana mesmo, né? Tem um teste que a gente faz que você pega Kelly. Ah, eu acho que eu vi. Você vai pendurando o Kelly, né? Então, por exemplo, eu cheguei a pegar pacientes com. Kelly é uma pinça, não é nem uma pessoa chamada Kelly. Gente, não pendura um monte de Kelly. Você tem uma amiga Kelly? Não é a Kelly que a gente coloca para segurar a membrana. Boa. Você pega a Kelly, né? E você vai pendurando, né? A Kelly pinça, né? Aí você vai colocar. Eu cheguei a fazer em pessoas com bom preparo de solo, coloquei 4. Nossa, dá um peso, né? E ficou lá inteirinha. Então ela resiste bem. Que legal. É uma matriz, né? Então ela tem o princípio da matriz mesmo, né? Ela tem toda essa polimerização, essa organização. Então não quebra fácil, não. A megamembrana é um pouquinho mais sensível, mas mesmo assim ela aguenta bem. E aí, úlcera venosa mandatória é compressão. Eu não vou usar. Vai usar. Né? Você tá com uma cobertura e vai fazer a compressão. Lesão por pressão tá localizada em tal região, né? Eu gosto de usar uma espuma. Pode usar, não tem problema. Né? E um tempo, assim, por exemplo, coloquei numa úlcera venosa, que de repente você tem que fazer uma vez por semana, às vezes 2. Quanto tempo que você tem que deixar a troca, deixar o material ali? A gente fala em torno de 7 dias, tá? Sim, mas assim, se eu precisar fazer antes, vou ter algum problema? Não vai, mas dá pra você deixar bem. Não, pra pensar assim, por exemplo, eu vou abrir, vou perder tudo aquilo, por exemplo. É tipo o princípio do enxerto. Porque aquilo tá tão rico, tão maravilhoso, que eu não vamos tirar aquilo dali. Se você puder esperar pelo menos os 7 dias, pelo menos não, os 7 dias que se recomenda, é melhor. Né? É melhor, porque você vai ter a interação né, total. Né, e você que já fez isso bastante, é muito visível assim, depois de quantos dias você abrir e falar, nossa, a cicatriz regenerou, né? Não vamos nem falar em cicatriz. Vou te dizer uma coisa. O paciente, ele fala pra ti, ele fala, olha, melhorou a minha dor. Né? Olha, melhorou sabe aquele prurido que eu tinha, né? Melhorou. Né? Dias atrás, um tempo atrás, eu fiz um paciente e ele tinha eczema. Né? E era um problema. Uma coceirinha, aquela coceira, da ferida. Né? Aquela alergia, né? Que lembra muito um quadro alérgico, né? A pessoa tem muita coceira na perna, no caso dele era um eczema na perna. E aí nós fizemos a membrana, colocamos, e aí o que sobrou do líquido, eu apliquei na perna dele e fiz o enfaixamento. E aí ele disse, escuta, eu não posso mandar manipular um creme com um pouco do meu sangue? Que interessante. Aí eu falei pra ele, então, né? Eu falei, a Anitta saiu do Brasil e foi lá pro exterior e ela disse que ela mandou manipular um creme com o próprio sangue dela, né? Eu falei, mas agora trazendo pra luz da realidade, a gente não consegue ainda ter esse refino, né, para manipulação, porque você teria que estabilizar uma série de fatores de crescimento, tudo isso. Eu falei, então, assim, a gente sabe que a Anitta teve, né, o creme dela, que ele deve ter agido, sei lá, por um dia, 2, né? Mas que não se sustenta. Não se sustenta, não existe. Isso a gente ainda não tem. Que parece tudo muito fácil, né? Eu vou pegar o sangue, colocar na centrífuga e vou fazer várias coisas milagrosas, né? Vou regenerar minha pele, vou vou ficar mais jovem. Parece que dá pra fazer várias coisas. Por trás, mas tem tudo isso, né? E quanto a... qual que é a autorização que a gente tem como enfermeiro, até onde a gente pode ir com essas terapias? Porque
tem aplicação aqui, ali, a gente só pode para ferida, a gente pode para... Em qual... É. O que o O Corém, nosso o COFEM, conselho, ele... né, o Conselho Federal, né, o COFEM, agora em agosto, acho que a resolução acho que é 788, né, foi dia 21 de agosto. Eles oficializaram a liberação para que o enfermeiro possa trabalhar. Então, algumas exigências, né, são colocadas. Então, quais são? Você pode trabalhar com PRP e PRF e todos os derivados. Então, você pode trabalhar com o PRP, ele rico em leucócitos, ele puro, né? São modalidades de centrifugação, você pode usar para uma ferida que está infectada, você pode usar num processo de melhora de cicatrização, você pode usar o PRF, você pode usar o gel do PRF, a membrana, o líquido, enfim. Mas para quê? Estética e ferida. Estética também. Tá. Então, por exemplo, eu posso usar numa articulação? A enfermagem Então, não. a gente não pode aplicar numa articulação, né? Então, a articulação ainda não assim, é intra-articular, né? Então, o documento, Invasivo, né? ele não deixa claro que você pode usar Ele não diz que sim, intra-articular. ele não diz que não. Tá. Quando eu falo não pode, não é não pode no documento. A gente ainda não tem isso explícito no documento. O documento, ele traz total liberdade para ferida, cicatriz e estética. Estética e de estética é o que, por exemplo? Preenchimento com gel. O injetável, você pode fazer um skin buster com ele. Toda a face aqui, né, tudo, né, você pode... que legal. Em áreas, né, onde você tem as rugas, né, mais profundas, você também pode injetar, você descola, né, e aí você injeta o líquido. Nossa, bem melhor do que usar qualquer outra coisa. Botulínica, né? Botox, sei lá o que. De outras origens, legal. Olha, Eu não falei de sabia um disso, não. tubo para vocês, que é o tubo vermelho, tá? E tem um amarelinho aí também. O amarelinho não, o amarelinho a gente diz para não usar. Tá. Veio aqui, mas não é pra usar. Não é usar, é que eu coloco aqui pro PRF, tá? A gente acaba usando também o vermelho. O vermelho em que situação? Quando eu quero a membrana. Eu só quero a membrana. Eu não vou pegar nada do líquido para injetar. Tá? Então, eu só quero a membrana. Então, o que acontece? O que tem no vermelho? Ele tem um ativador do coágulo. Tá? Ele vai ativar. Então, mais rapidamente, você vai ter a membrana. Olha que legal, gente. Tá. Separa a membrana, separa a membrana. Ele é Já bem vem mais quase rápido. pronto, assim. Você coleta aqui, coloca para rodar, e aí rapidinho você já tem a membrana ali. Esse aqui, você coloca para rodar, ele vai ficar o líquido, e aí você vai ter que aguardar o tempo de reação para produzir, para polimerizar a membrana. Então, quando a gente vai trabalhar com ferida, a gente acaba coletando os dois, porque eu sempre quero injetar um pouquinho, mas a gente coleta muito mais esse aqui, ó. Entendi. Que legal. E aí eu consigo ter o produto mais rápido, né? Então o paciente não vai precisar ficar tanto tempo no consultório. Esse aqui às vezes demora um pouquinho para formar a membrana. Nossa, tô com uma curiosidade agora. Você já tratou queimados? Já tratei queimadura, não queimados extensos. Mas assim. uma queimadura, como que ficou esse tecido? Nossa, eu tratei uma queimadura de braço, ficou muito boa. Que legal. Principalmente porque estava próximo da articulação do cotovelo. Mas era estágio grau 2 ou 3? 2. Mas que mesmo no cotovelo poderia ter um problema, um comprometimento de retração de pele. Porque existe, né, a retração, e quando é próximo de articulação, né, e assim, movimento, né, isso é uma coisa que inclusive restringe, né, a nossa atuação. Eu fico pensando nos de pescoço, né? Pescoço. Imagina.
como que deve Deve ser muito ficar. mais complicado. Mas é maravilhoso, né, Nossa, eu gente? tô aqui encantada e pensando, ai, agora eu quero fazer isso. É fabuloso. Eu também. Até outro dia eu não queria, não. Agora Mas agora eu tô me arrependi de ter saído da sua clínica. Tá vendo? Quis fazer podcast, né? Pronto, agora acho que Olha, eu tô querendo gente. Não, mas antes de você terminar, Quanto você que eu vou que a gente terminar? tem. Porque eu já sei, porque tá acabando o tempo, Rosângela. Nem parece, Passou né? rápido, né? Muito, né? Muito bom. Mas antes de acabar, eu queria. Você dá o curso disso. Dou. Dá? Eu dou curso. Você dá pela sua. Você tem uma. Como que. O SADEP é uma escola? Não, SADAP. SADAP. eu falei SADAP é saúde da pele, né? SADAP. Ah, eu achava que era do pé. É. Trabalhei 10 anos com ela. errado. Não, mentira isso, é verdade. É verdade. Ela cuida do pé. Ela falou que estranho, né? Ela cuida de todas as partes do corpo, por que só chama pé? Desde sempre foi o SADAP da pé? Né? Nunca mudei. Nunca mudou. Né? Era pé antes, mas você mudou, ela, né? Ela trabalhou comigo 10 anos. A SADAP, ela tá 11, então... E ela achando que era só do pé. É porque ela trouxe a podiatria. É só uma jogada. Ela Eu trouxe a Trabalho podiatria. bastante com o pé, né? É, Talvez por isso que eu acho. né? SADAP é saúde da pele. Aí dentro, né, da SADAP tem a parte que é de cuidado, de atendimento, e tem a parte que é de treinamento, né? Então é por lá mesmo que eu dou treinamento. E aí tem curso chegando aí que dá pra gente Tem, fazer? Porque tem um agora curso. eu quero fazer. Ela quer fazer. Quero fazer aplicar em todo mundo. A parte de concentrados, eu dou junto com a Viviane Carvalho, a Júlia, a professora Júlia e a professora Gisele Chicone, né? Nós três, né, nos É que eu juntamos. vi que você abriu, tava aberta para outro dia, já fechou. O problema é que você não pode ter um número tão grande de pessoas. Pelo menos a sim. gente não trabalha com um número grande, porque todo mundo tem que Pôr a mão na massa. pôr a mão na massa, né? Mas nós estamos com um curso programado agora para, acho que é outubro, finalzinho de outubro. Olha só. Que legal. É de quantos dias? Então, o Corém exige 45 horas. Tá. Tem imersão? Dá o que, uns 3 dias? Então, nós damos toda a parte de preparo de solo, a gente fala de toda a parte do sangue, aí chega, né, na produção mesmo, de todos os tipos que você consegue trabalhar. Você pensa que não, mas 45 horas ainda é pouco. Eu imagino. É pouco. E tem a parte prática. Então, a gente faz um modo online, com a teoria. Bom. Ah, tá. Aí, na prática, a gente tem um momento de revisão. E depois, aí, a gente tem toda a parte da prática. E quantas vezes por ano você dá esse curso? Então, esse curso, essa vai ser a 3ª turma nossa. Ai, que bom. Não, bom saber, porque se alguém não conseguir fazer em outubro, já vai estar pensando o que quer fazer. Aí, se não conseguir fazer no começo do ano, já consegue se programar. E você Maravilhoso. viu recentemente, que semana passada, retrasada do laser, né? Que foi lindo o material de vocês. Nós fizemos o curso de fotônica, né? De biofotônica. A gente falou do laser, do LED, foi bem legal. Ô, Rô, então você tem a clínica, né? Que é a SADAP, Saúde da Pele. Não é E do pé. você é professora, que você dá aula não importa nas pós-graduações, né? É dual. Então, se você quiser falar um pouquinho mais do que você faz, aonde as pessoas podem te achar, te buscar. Bom, eu trabalho aqui em São Paulo, eu tenho, né, Instagram, né, falo que eu não sou muito, né, do mundo digital, mas eu tô numa curva de melhorar isso, né, a gente tem que melhorar. Vamos não melhorar tem jeito. essa encarnação. Então, tô aí estruturando o Instagram, e tô junto com o pessoal da AWS, né, que é o Advanced Wound Solution. Acho que ia perguntar. A AWS. É a AWS, onde a gente também trabalha a parte de cursos, Ah, é né, verdade, enfim. era isso. Eu É. falei do SADAP. Que bacana. Falei da saúde do pé agora. Não, agora não vai. Era só uma estratégia de marketing. Era falar da marketing, SADAP. entendi. Foi isso mesmo. SADAP foi feita com muito carinho, gente. Eu acompanhei. É que você, falando do pé, você também é uma das primeiras a trabalhar com a podiatria, Fui. né? O que me levou para a podiatria foi um paciente. Eu comecei atendendo uma lesão num dedo, aí 3 semanas depois ele já não tinha 3 dedos, aí 1 mês e pouco ele já não tinha o pé, Mas você foi... e aí um dia ele me parou e disse assim, você quer fazer curativo? Você quer ajudar a mudar histórias? Ah, Ele falou, porque, eu comecei com você com 9 dedos.
Hoje, eu só tenho 5. Como se a culpa fosse o SUS. É. Mas Eu entendi sei de uma outra forma, sabe? É. Quando ele me falou isso, ele falou assim, você pode ajudar a impactar vidas, Rosângela. Olha só. E eu peguei aquilo e falei, opa, eu resolvi fazer um treinamento. Eu trabalhava no hospital na época. Eu cheguei pra minha gerente e falei, eu quero fazer um treinamento de podiatria. O que é podiatria? Eu expliquei, ela falou, mas... Não, mas explica aí que as pessoas não sabem. É. Vocês, a gente tem plateia. A gente Vocês da tem plateia sabem? Não, viu? Querem saber. Podiatria é uma área que trabalha com os pés, mas assim, doenças das unhas, alterações, né, da articulação, então deformidades, a pisada, né, então lesões nos pés. Então é uma área que abrange tudo que envolve o pé. Desde aquela unha, né, que tem onicocriptose, que é a unha encravada, até aquelas deformidades todas. Então tudo isso, né, a gente trabalha muito direcionado na podiatria. E aí ele comentou isso e eu resolvi dar esse treinamento. Então, quando eu falei que envolvia também doenças nas unhas, a minha diretora disse, tu quer trazer um curso para tratar de unha? Pedicure. De um hospital? Vai querer ser pedicure. Tem que cortar a unha aqui na... O que as pessoas vão aprender? Cortar a unha? Eu falei, Também, né? também cortar a unha, porque isso é nosso, né? Se você cortar uma unha errada no pé de uma pessoa que tem diabetes, que pode acontecer, né? Muita coisa. E aí ela acabou comprando a ideia, eu dei o treinamento, né, junto com mais alguns colegas, e aí foi uma experiência muito especial, e eu falei, não, a gente tem que olhar isso diferente. E você fez um trabalho tão maravilhoso como todos, que você colocou a Mariana Bandeira, né, que ela falou que ela se inspirou trabalhando com você, né, e hoje ela é uma referência, não está nem no Brasil mais, né, ela é uma referência hoje em doenças relacionadas ao diabetes. Começou com você também, né? A Mari, eu sempre disse para ela, eu falava assim, olha, você tem que, assim, são voos longos e muito especiais que estão reservados para você. Ficou até emoção. Não, mas é porque a gente tem uma história longa, né? E ela era tão novinha, né? Ela é novinha até hoje, mas assim, linda e tão novinha, e no momento difícil também, e ela abraçou e ela faz a diferença hoje no mundo, né? Faz. A Mari, ela abraçou a podiatria, a Maria Lucoves também é uma pessoa que abraçou. Vamos convidar a Maria. A Tuller. A Tuller foi uma das pessoas que me ajudou a dar o treinamento. Ela veio antes de você. O Newton Viana foi uma pessoa que me ajudou a dar o treinamento na época, no hospital que eu trabalhava. Então tem muita gente na podiatria que já está vivendo a podiatria sem brincadeira, 20 anos. Imagina, né? A professora Mônica Antargamba. E parece que quando fala de podiatria, parece que é mais recente, né? Tem um desconhecimento. É que é uma prática, né? A professora Mônica mesmo foi uma das pessoas que marcou a história. Eu digo que nós temos a professora Vera Lúcia Gouveia na estomoterapia, e esse pódio, ele pertence à professora Mônica Antargamba. Ela é uma pessoa que trouxe tudo isso e foi mudando, né, esse universo. E ela atua até hoje, né? Então a gente tem que trazer a Mônica, que é a história. A gente adora história, E a Maria Lucoves também é uma pessoa que vem fazendo muita coisa legal pela podiatria. Ela, quando você procura o nome de podiatria, encontra. Inclusive, nós vamos dar um curso, eu e a Lucoves. Eu e a Lucoves. Então, você pode divulgar aqui com a gente. A gente divulga aqui. Eu e a Maria, nós somos duas, né? Uma outra professora também que eu estava esquecendo, a professora Sandra, lá do Piauí. Ela está fazendo a história da podiatria lá. Que lindo. Uma história muito bonita. Professora Sandra. Eu e a Maria, a gente vai nós estamos organizando um curso, né, de podiatria, é um curso de capacitação, e eu falo para ela que a gente vai colocar, né, tudo aquilo que a gente tem, né, de carinho, que a gente gostaria de fato que as pessoas aprendessem. É mais uma área. Ainda não tem data. Então, a Carol quer fazer tudo. Quer fazer tudo, gente. Tô só pensando aqui. O curso de podiatria a gente começa em novembro.
É novembro. dá para colar, ó. Faz um, logo em seguida faz Depois outro. do dia 15 de novembro, a gente começa com a parte teórica, né? E depois vem a parte prática. Eu só bacana. tenho que ter vida lindo. para encaixar tudo isso, mas eu posso fazer. E Olha, o que você não sabe fazer? Desculpa. nada. Uma coisa que Tem você não muita coisa sabe. que eu não sei Eu fazer. sei uma coisa que ela faz muito bem também. Não, ela eu queria saber se ela não cozinha, sabe. ela cozinha, Eu cozinho. né? Sério, gente? Ela cozinha muito bem. Não Nossa, cozinho? Cozinha. Ah lá, tá vendo? Ela A cozinha. plateia tá dizendo que eu A plateia, cozinho. a Você plateia costura também? Você faz. faz crochê. A que minha você não- mãe é costureira. Ah, então então você eu sabe tive que costurar. aprender Crochê, a costurar. Ah, então você né? sabe também? Ah, eu aprendi não. com a minha mãe, mas Tem eu alguma tô coisa muito que- longe de ser Dona Idalina, né? Que linda. Bom, gente, olha, temos que encerrar. Temos. A produção tá ali pedindo pra gente encerrar. Quase tacou um negócio aqui na gente, na verdade. A gente não quer Então, parar. A gente sabe onde te buscar. Na realidade, quem tá no segmento, todo mundo te conhece. Sim. A sua luz brilha por onde você passa e você talvez você não tenha noção, minha amiga, do tanto que você contribui e vai tanto para os pacientes quanto para a gente. Então, obrigado pelo seu tempo, pelos seus estudos, pela sua dedicação que você tem. Eu sei, a Rosângela, quando ela... era uma outra fofoca que eu ia fazer. Quando ela tá com as pessoas, com os pacientes, não tem nada mais importante no mundo. Por isso que ela chega atrasada. Hoje que não chegou, Não cheguei hoje. não chegou, viu? Não tava atendendo. Ela para o mundo, né, João? Ela assim, ó, ela não nada mais acontece. Você é a pessoa mais importante do mundo, e não só o paciente, né? Eu já cheguei várias vezes na rua lá com problemas assim, casualmente, né? Acontecia as coisas. Ela parava tudo. Ela sentava comigo. Eu falava, não, eu tenho que ir embora, não posso. Como se ela não tivesse mais nada para fazer no mundo, e ela te ouve. Então, assim, você tem uma coisa assim, muito sua, de acolher, e isso, assim, Rô, não tem preço, né? É uma coisa maravilhosa. Então, muito obrigada, assim, pela sua contribuição para enfermagem, para feridas. E como mulher também, né? Essa pessoa, assim, fabulosa que você contribui aonde você passa. Eu tô longe de ser tudo isso, viu, gente? Aquilo é amiga. Não tá Ah, não longe, é não, não viu? é não. Não é não, porque eu tive o prazer de assistir aulas suas e eu acho que você consegue passar isso. É tão transparente seu, essa doçura. O jeito que você fala, eu falava assim, nossa, eu já tô encantada, assim. Porque eu consigo dar umas fugidas, assim, se eu quiser eu vou até Marte e volto, se não tiver bom pra mim, o negócio. Quando eu vejo, eu já não tô mais ali. E você me fazia tá ali. Sabe, olhando pra você, assim, como se eu estivesse olhando. Eu falo assim, que eu brinco, eu queria a professora Vera, uma bonequinha dela, assim, ó, colocar na prateleira. Eu olhava pra você, assim, encantada, como se não tivesse outra coisa, assim. Você é tão maravilhosa e você passa isso, seu jeito de falar, assim, eu falo muito rápido. E você é tão calma, e aí aquilo, eu acho que, não sei, me fazia estar naquele momento, assim, tão calma e prestando atenção, que eu acho que o que a Maria traz como amiga, a gente consegue enxergar do outro lado. E é verdade. É verdade. Ai, obrigada aí pelo carinho. Não era pra viu? gente fazer você se emocionar tanto. Mas é que Eu tô aqui me segurando. é que pra gente é emocionante também. Eu tô muito contente. Mas enfim, a gente tá enrolando, mas vamos, né? Vamos desligar. Eu tinha que ter falado no começo, né? Então eu vou encerrar Uma da agora. frase. Não, mas tem tudo. Tá A fácil. gente se bagunça aqui, ó, só. Então vai. Então da frase, depois eu falo o negócio, né? Fala logo, o povo tá assistindo a gente. Você deixa alguma frase pra enfermagem que tá começando, pra enfermagem que tá aí e que não pode errar, né? Não se atrapalhar assim, tecnologia chegando, eu quero fazer. Então não se atrapalhar no meio do caminho achando que tudo é maravilhoso. Mas a gente tem que saber os nossos limites, né? E quando a gente tem... Você tem muito conhecimento, então você chegou onde você chegou por toda a sua história, né? Por tudo que você estudou. Você não saiu atrapalhando tudo e eu vou fazer agora, eu vou pegar um monte de sangue aqui e criar alguma coisa. Então, deixa algum recado pra quem tá começando, pra quem já tá aí, ou pros pacientes mesmo, pra quem você quiser, o espaço é seu. Bom, primeiro eu quero agradecer. Foi um prazer enorme estar aqui, Foi viu? muito bom. Nossa, muito obrigada mesmo pelo carinho, pela acolhida. Nossa, Gente, elas são super, assim, acolhedoras. Viu? Aprendemos bem? Não, vocês estão... Nossa! Eu acho que primeiro a gente tem que honrar... Ufa! A gente tem que honrar a nossa história. Então, honrar a tua origem, da onde você veio, honrar todas as pessoas que te ajudaram a construir, né, a te empurrar às vezes para você poder ir para algum lugar. Eu tenho algumas pessoas que eu vou ter uma vida inteira para agradecer. Uma delas é a Lina, a Lina Moneta.
honrar as pessoas que estão trabalhando com você. Eu tenho uma equipe maravilhosa. Honrar família, né? A família é muito importante. É ela que vai te dar ânimo para você poder ir. Eu acho que depois que você consegue, né? Ter essa dimensão, né? No escopo pessoal, profissional, na tua história. Aí você não pode deixar de ir atrás dos seus sonhos, né? Eu acho que isso... E sonhar é uma coisa que eu sonho muito, sabe? Eu falo, eu vou até Marte, olho e falo, opa, né? Tá acontecendo isso. E a gente tem que sonhar, e a gente tem que ir atrás e lutar, e é isso. E vale a pena, né? E vale muito a pena. Você vê que você pulou, parou na matemática, voltou e do nada era enfermagem. Honrou tudo isso, e eu digo que eu não sou nem um pouco, não tenho nem um pingo de frustração. Isso eu tô no lugar certo, fazendo a coisa certa. Né? Eu acho que eu não seria uma boa médica, como eu sou uma boa enfermeira. Né? Exatamente. Eu falo que eu tento honrar todos os dias o manto da Flora. Que lindo. Eu falo, bom, eu tento, né? E você consegue. Foi fabuloso, maravilhoso. Foi até, já escorreu lágrimas aqui. Foi muito lindo, muito obrigada, Rô. Obrigada, eu que agradeço. Então vamos. Dá o seu recado que eu... Agora veio o momento do patrocinador. Então nós temos uma parceria com uma loja virtual, que é um e-commerce, que trabalha com produtos da área da saúde, não só curativos, mas também, né? Então a gente tem um suporte técnico da Lina Moneta, né, falado bem aqui, que pergunta, se tem dúvidas, escreve, ela responde, que é uma aula, e tem uma parceria que, usando o cupom Pele em Cena, tem descontos. Maravilhoso. Tá bom? Isso. E, gente, para encerrar, obrigada. Eu espero que vocês tenham absorvido muito, aprendido muito. Vão atrás da Rosângela, quem não conhece, que vocês vão se encantar. E para vocês não perderem mais nenhum conteúdo, que eles estão sempre fantásticos, não esqueçam de curtir a gente, compartilhar os nossos vídeos e se inscrever no canal. E como eu digo, quanto mais vocês se inscrevem, mais essas informações elas chegam. E e o que a gente quer é levar qualidade de informação para quem está começando e para quem já está aí. Então não se esqueça, hein? Ativa o sininho para não perder nada. Tchau, até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau.